Os maiores mistérios da humanidade. Você não vai acreditar. E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o nome do apresentador, seu guia predileto pelos caminhos do desconhecido. No vídeo de hoje, vamos mergulhar de cabeça nos mistérios mais cabeludos da história da gente. Se preparem para desvendar os enigmas que desafiam a lógica, a ciência e até o nosso bom senso. É de deixar qualquer um de cabelo em pé. Ao longo dos séculos, a raça humana, se deparou com cada parada esquisita que parece coisa de outro mundo. Coisas que ninguém consegue explicar direito. Eventos sinistros, lugares que parecem ter saído direto de um filme de terror e objetos que mais parecem obra de ET. E se eu te contar que alguns desses mistérios estão mais perto de serem desvendados do que você imagina? Será que estamos prestes a descobrir portais para outras dimensões, civilizações perdidas tipo a Atlântida, ou tecnologias que fariam o Einstein arregalar os olhos? Então aperta o cinto e se prepara, porque a aventura vai começar. O Triângulo das Bermudas, sumindo no nada. E para começar com o pé direito no mistério, vamos falar do nosso queridinho, o Triângulo das Bermudas. Essa faixa marítima sinistra, que fica entre Miami, Porto Rico e as Ilhas Bermudas, é palco de sumiços inexplicáveis de barcos e aviões há séculos. É cada história de arrepiar. Mas o que será que faz esse lugar ser tão macabro? Histórias de bússolas pirando, eletrônicos dando pane do nada, nevoeiros sinistros e até portais para outras dimensões rolam soltos por aí. Imagina só, um navio gigante, tipo um transatlântico daqueles, navegando tranquilão em mar calmo e de repente, puf, desaparece sem deixar vestígio. Sem um SOS, sem destroços, sem nada. De gelar a espinha, né? E os aviões, então? Pilotos experientes, com anos de estrada, somem do radar sem mais nem menos. É de deixar qualquer um com a pulga atrás da orelha. As teorias para explicar esse mistério são mais variadas que pastel na feira. Tem gente que fala em campos magnéticos, que te levam para outra dimensão. Outros juram de pé junto que são bolhas de metano que explodem do fundo do mar, engolindo tudo que aparece pela frente. E você, o que acha? Será que o Triângulo das Bermudas é a esquina do além? Ou será que a gente ainda não manja o suficiente da natureza para entender o que rola por lá? As linhas de Nazca. Gigantes mensagens do passado. Preparem o protetor solar e o chapéu, porque nossa próxima parada é no Peru. No deserto de Nazca, encontramos um dos maiores enigmas arqueológicos do mundo. As linhas de Nazca. Desenhos gigantescos, alguns maiores que um campo de futebol, rabiscados no chão do deserto. Tem bicho, planta, figuras geométricas e até uns bonecos sinistros. É cada desenho que parece até obra de ET. São quilômetros de linhas e figuras que só dão para ver direito lá do alto, de avião. Como uma civilização de mais de 2000 anos fez desenhos tão precisos e gigantescos? Mistério, né? As teorias são mais cabeludas que a cabeleira do Chucky. Tem gente que acha que era um calendário astronômico. Outros acham que eram caminhos sagrados. E a turma do disco voador? Pistas de pouso para nave espacial? A real é que ninguém sabe ao certo para que as linhas de Nazca foram feitas. O manuscrito Voynich, decifrando o indecifrável. Vamos falar de um enigma que intriga linguistas, criptoanalistas e historiadores há séculos. O manuscrito Voynich. Imaginem um livro, mais velho que andar para frente, escrito em um alfabeto que ninguém nunca viu na vida, cheio de desenhos bizarros de plantas, bichos e astros que parecem ter saído de um sonho do Salvador Dalí. O manuscrito Voynich é tipo um enigma da roleta russa, esperando para alguém desvendar. Ao longo dos anos, muita gente tentou decifrar o código do manuscrito Voynich, mas o mistério continua firme e forte. As teorias sobre a origem e o significado do manuscrito
são mais sinistras que filme de terror. Outros acham que é um guia de ervas medicinais. O mais intrigante é que, mesmo ninguém entendendo bulhufas do que está escrito no manuscrito Voynich, a complexidade da escrita e a riqueza de detalhes nos desenhos indicam que não é um trabalho de um maluco beleza. O mistério de Stonehenge, pedras gigantes e um passado nebuloso. Apertem os cintos, porque agora vamos fazer uma viagem no tempo. Destino: Inglaterra. Era neolítica. Lá, a gente encontra um dos monumentos mais icônicos e misteriosos do mundo, Stonehenge. Imaginem um círculo de pedras gigantescas, algumas mais pesadas que um caminhão de mudança, fincadas no chão há mais de 5.000 anos. É tipo Lego de gigante. A imponência de Stonehenge é inegável. As pedras, algumas mais altas que um prédio de 3 andares, foram trazidas de lugares distantes, arrastadas por quilômetros e colocadas em um círculo perfeito. Mas como, sem as tecnologias que a gente tem hoje, nossos ancestrais conseguiram construir algo tão colossal? Ninguém sabe. O propósito de Stonehenge é um dos maiores mistérios da arqueologia. Alguns estudiosos acham que era um observatório astronômico, usado para prever eclipses, solstícios e equinócios. Outros defendem que era um templo, onde rolavam rituais religiosos, oferendas e até uns rituais macabros. E se Stonehenge fosse um portal para outra dimensão? Ou um ponto de encontro para ETs fazerem um churrasco? Teorias da conspiração não faltam, mas respostas concretas. O que a gente sabe é que Stonehenge era um lugar importante pra caramba para os povos antigos. Era um ponto de conexão entre o céu e a terra, o sagrado e o profano. Stonehenge é um gigante mudo do passado, um enigma que nos faz pensar sobre a capacidade humana de criar, sonhar e buscar algo maior que nós mesmos. O desaparecimento de Amelia Earhart, perdida nos céus da aventura. Se preparem para uma aventura nas alturas, acompanhando a história da Amelia Earhart, uma das maiores pilotos da história. Em 1937, a Amelia resolveu realizar um feito inédito, dar a volta ao mundo pilotando seu avião, o Electra. Era para ser o auge da carreira dela, mas a história tomou um rumo sinistro. Imaginem a cena. Amelia e seu navegador, Fred Noonan, sobrevoando o Oceano Pacífico a quilômetros de distância de qualquer sinal de vida. Só o ronco do motor, o vento na cara e a imensidão azul. De repente, o silêncio. Em algum lugar perto da ilha Howland, no meio do Pacífico, Amelia e Fred desapareceram. O contato com a base foi cortado, o Electra nunca chegou ao seu destino e ninguém nunca mais viu os dois. As teorias sobre o sumiço da Amelia Earhart são mais numerosas que as estrelas no céu. Tem gente que acredita que o Electra pifou no meio do caminho e caiu no mar, sem deixar rastros. Outros acham que eles se perderam, ficaram sem combustível e caíram em alguma ilha deserta. O mistério do desaparecimento da Amelia Earhart continua intrigando o mundo até hoje. Várias expedições foram atrás de pistas, destroços foram encontrados e analisados, mas nada de concreto. A Amélia se foi, deixando para trás um rastro de mistério e especulação. O efeito Mandela. Vivendo em realidades paralelas. E se eu te falar que algumas das suas memórias mais claras podem ser falsas? Que coisas que você jura ter visto ou vivido podem nunca ter acontecido? É aí que entra o efeito Mandela. Um fenômeno que bagunça a nossa cabeça e nos faz questionar a realidade. Pensa comigo, você se lembra direitinho da morte do Nelson Mandela na prisão nos anos 80. Só que, na real, o Mandela foi solto em 1990 e morreu em 2013. O efeito Mandela acontece quando várias pessoas compartilham a mesma memória falsa de um evento. É como se a gente tivesse acessado uma realidade paralela. Outro exemplo clássico é a frase do Darth Vader para o Luke Skywalker em Star Wars: "Luke, eu sou seu pai."
Mas no filme original, o Darth Vader fala: "Não, eu sou seu pai." Que a força esteja com você para entender essa. As explicações para esse fenômeno vão desde teorias psicológicas até teorias mais viajadas, como a existência de universos paralelos. E se o efeito Mandela for a prova de que a realidade é mais maleável do que a gente imagina? E assim, chegamos ao fim da nossa expedição pelos maiores mistérios da humanidade, do Triângulo das Bermudas às linhas de Nazca, do manuscrito Voynich ao efeito Mandela. Exploramos enigmas que desafiam a lógica e a razão, revelando um lado oculto do nosso planeta e da nossa história. Mas a aventura não termina por aqui. O mundo está cheio de mistérios esperando para serem desvendados. Cabe a cada um de nós manter a chama da curiosidade acesa, questionar o óbvio e buscar respostas para as grandes perguntas da humanidade. Se você curtiu essa viagem pelo mundo do inexplicável, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima, exploradores de mistérios!